estava sentada sobre muitas águas e montada numa besta de um poder, cheia de nome de quê? Nomes de blasfêmia. Esta mulher estava cheia de nome de blasfêmia. Por isso que eu gostaria de perguntar: qual é o nome verdadeiro que o Melahim disse a Miriam? E que, quando ele perguntou, o apóstolo Shaul, quem é, Senhor? Quem tu és? Ele não disse, eu sou Jesus. Ele não disse isso. A própria carta que nós fizemos, eu fui pessoalmente na Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Brasília, e eu falei, vi lá, claramente está lá o original, está lá o termo Yeshua. Era este o termo que ele usou. Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Tu persegues é Yeshua. Quem subiu ao céu e desceu, diz exatamente Provérbios 30, versículo 4. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem foi? Qual é o nome dele? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? O nome dele, prezados ouvintes, é o Eu Sou, é a salvação. Yeshua, esse era o nome aramaico. Yeshua, esta é a expressão hebraica do nome dele. Os planos para mudar o nome do Salvador é antigo. Queria que vocês entendessem que os planos para mudar o nome do Salvador é antigo. E o Eterno, será que o Eterno não sabia? Você poderá dizer, mas se o Eterno sabia, por que ele deixou? Porque tanto tempo, depois de milênios, esse nome continuou? Como é que o Eterno nunca se importou? O Eterno se importou sim. É tanto que o profeta Jeremias 11:19, lá está escrito exatamente o termo que vocês desconhecem hoje, quando diz, eu era como um manso cordeiro, não sabia que tramavam planos contra mim, dizendo, cortemo-lo a árvore, para que esqueçam da memória do seu nome. Cortemos a árvore com seu fruto, para que se esqueçam do seu nome. O Eterno já havia previsto que o nome do Salvador seria mudado, e o nome de Elohim também seria mudado. Eu gostaria de ler para vocês exatamente o que está escrito ali na apostila mitológica, no dicionário das mitologias europeias e orientais. Nesse dicionário você encontra exatamente o que está escrito ali, quando o paganismo dá conta quem era Jesus, fala quem era Jesus. Eu vou ler para você na página exatamente na página 44, onde diz, Jesus, o Deus Jesus chegou até nós através dos romanos. O próprio nome já parece ser uma adaptação latina. Lucano, no seu poema Farsália, refere-se ao horrível Jesus de ferozes altares. Era o Deus do trovão, do raio e das tempestades. Equivalia, portanto, a Júpiter. O Deus sanguinário de Lucano, segundo o comentador da Idade Média, exigia no seu culto vítimas humanas que eram suspensas em mármores. Em Treves e em Paris encontra-se monumentos onde Jesus aparece como derrubador de árvore. O monumento de Paris, de origem galo-romana, apresenta numa face o touro com 3 grãos e na outra o Deus lenhador, que corta os ramos com o seu machado. Sabemos que se trata de Jesus, mas ignoramos os mitos que simboliza. Os filólogos querem ver nas palavras de Jesus
a deturpação de Eros, senhor ou dono da casa, que em hebraico é Baal. Bem, queridos ouvintes, aqui está no próprio dicionário das mitologias. Alguns podem falar para vocês, escuta, mas o nome verdadeiro do Salvador, alguns pastores têm dito isso, quando eles dizem, não, mas o nome verdadeiro do Salvador é Yeshua. Eu sei que isso é lá em Israel, mas aqui nós estamos no Brasil, e no Brasil nós falamos português, e o nome dele em português é Jesus. É assim que os pastores falam. Outros dizem, não, mas esse nome é um termo grego, é um nome que veio do grego, não tem nada a ver, ele veio do grego, é a maneira como os gregos falam, é uma tradução do hebraico para o grego. Prezados ouvintes, muitas vezes a ignorância é a maior arma que se usa para justificar, aceitar estas ideias. Para vocês terem uma ideia, eles falam, é uma tradução. Para que nós possamos entender isso, é preciso que você desmascare alguns indivíduos que têm uma mente totalmente paganizada, que quer justificar aquilo que o homem mudou. Para você ter uma ideia, vá no professor de linguística, no professor de português, pergunte o que é tradução, escreva aí, vamos lá. Tradução é mudança de letra, mudança de fonética, mas não de significado. Tá aí, vamos tirar a ignorância. Vamos ver o que é uma tradução. Isso não é tradução coisa nenhuma. Tradução é mudança de letra, mudança de som, mas não de significado. Vamos dar um exemplo de tradução. Vamos lá. A palavra em inglês table, por exemplo, em português significa mesa. Bom, você mudou aí o som. Mudou? Mudou. Mesa, table. Você mudou as letras, não mudou? Mudou. Table, T-A-B-L-E. Em português, M-E-S-A. Mudou. Mas conservou o significado. Mesa lá nos Estados Unidos é table lá nos Estados Unidos, é mesa aqui no Brasil. Outro exemplo, nós temos aí então uma tradução. Vocês têm uma tradução. Outro exemplo, no caso, é o que vocês chamam do nome do Salvador. No caso de Yeshua, como se traduz o nome dele? Bem, é só pegar o que significa o nome dele. O nome dele significa o eu sou é a salvação, ou seja, em português. Como seria o nome do Salvador na língua portuguesa em termos de tradução? Seria Salvador. Isto eu traduzi o nome dele. Tá bom, prezados ouvintes? Agora vamos ver o que é transliteração. Quando os pastores dizem, não, mas isso é uma transliteração do hebraico para o grego. É uma transliteração? Vamos ver. Transliteração. Vamos lá, converse com o professor de linguística, vá no português, vá na gramática portuguesa, veja o que é transliteração. Transliteração é mudança de letra, mas não de som. Ou seja, muda-se a letra, mas conserva-se o som, conserva-se a fonética. Vamos no caso de uma outra palavra em inglês, house. Você então coloca house, como você translitera? Vamos então, muda-se as letras. House, H-O-U-S-E. Vamos transliterar, mudança de letra, mas não de som. No Brasil, H-R, H-A-U-S-E. House, house. Você transliterou. Isso, prezados ouvintes, é uma transliteração. Gostaria que vocês entendessem então o que é transliteração. Mudança de letra, mas não de som da boca. E então vocês têm imediatamente uma transliteração. Agora no caso do nome do Salvador, o nome dele é Yeshua. Eles então colocaram Ie, correto. Shua, eles colocaram Sus. Está correto? Isso é transliteração? Não, prezados ouvintes, isso é transmudação. Eles mudaram o nome, como faziam os babilônicos no passado. Eles mudaram para um outro ser, uma outra deidade, que os romanos conheciam o seu Jesus, que era o que vocês acabaram de ver na pregação anterior sobre o terrível Jesus que derrubava a árvore